de atualização transporte de cargas indivisíveis, dando sequência às nossas aulas. Vamos para a aula 12, legislação específica 5. Esse grupo de aulas faz parte das aulas de legislação específica, divididas por temas, por subtemas, fazendo parte do módulo de legislação de trânsito. Então vamos lá. O tema da aula de hoje, dessa aula, são as infrações e penalidades referentes ao transporte de cargas indivisíveis e de outros objetos com regulamentação específica do CONTRAN. É importante dizer que essa aula ela vai trazer as infrações e as penalidades, porém, ela traz a descrição da conduta, mas ela não traz a gravidade, nem o enquadramento, a penalidade no caso, se é multa, se tem medida administrativa, porque ela só enquadra no artigo do CTB. É desse jeito que está descrito nas diversas resoluções. Vocês vão entender que durante a aula nós traremos as infrações e penalidades para cada resolução, porque são várias resoluções que regulamentam o transporte de cargas indivisíveis e de outros objetos, né, com regulamentação específica. Então aí, para cada dessas resoluções, existem as suas infrações e penalidades, mas todas elas remetem a gravidade e a penalidade ao CTB. Tudo bem? Então, para você ver qual vai ser a gravidade dessa infração, você tem que pegar o artigo citado na aula do CTB e buscar lá no CTB. Joia? Tranquilo? Para ver se é multa, para ver se ela é grave, se ela é gravíssima, se ela é média, tá? Então, vamos lá. Existem diversas resoluções publicadas pelo CONTRAN que tratam especificamente de transporte de cargas indivisíveis e cargas que excedem as medidas regulamentares. Diversas tipificações de condutas que desrespeitam as normativas, bem como suas multas e medidas administrativas. Foi o que eu acabei de falar. Traremos nos próximos slides essas regulamentações. Vale lembrar que trataremos posteriormente no módulo 4, transporte de cargas, as regras e especificações do transporte dos produtos citados nessa aula. Vocês vão observar que as diversas resoluções que nós traremos aqui, vocês vão falar assim, mas professor, nós não falamos sobre essas resoluções ainda. É porque a gente traz o estudo dessas resoluções só no módulo 4. E a grade curricular do curso, ela traz estudarmos antes as infrações e penalidades, porque é assunto da legislação específica dentro da legislação de trânsito. Já as resoluções, elas estão lá no final do curso, quando falaremos sobre o transporte de cargas. Tudo bem? Então, quais serão as infrações? As infrações que nós veremos, elas serão das seguintes resoluções. Vamos aqui ver. Resolução DENIT número 11, de 21/9/2022. Resolução CONTRAN número 882, de 13/12/2021. Resolução CONTRAN número 935, de 28/3/2022. Resolução CONTRAN número 872, de 13/9/2021. Resolução CONTRAN número 917, de 28/3/2022. Resolução CONTRAN número 942, de 28/3/2022. Além dessas 6, resolução CONTRAN número 735, de 5/junho/2018, e finalizando a resolução CONTRAN número 812, de 15/12/2020. Então, já adiantando, no final, lá no módulo 4, nós falaremos de novo dessas 8 resoluções, certo? Lá será uma aula para cada resolução dessas, tá bom? Vamos lá. Para compreendermos essa aula, é necessário entender que as resoluções que regulamentam as infrações do transporte de cargas indivisíveis e cargas que excedem as medidas regulamentares se utilizam dos enquadramentos já determinados no CTB. Também já expliquei isso para vocês. Dessa forma, então, descreveremos a conduta irregular do condutor do veículo de transporte de cargas indivisíveis e cargas que excedem as medidas regulamentares, e ao lado
o enquadramento dessa conduta perante o artigo do CTB. Então, para você saber o enquadramento, se ela é grave, gravíssima, média, e qual que é a penalidade, se é multa, né? Tem que ir lá no CTB para procurar. Então a gente começa com as infrações do DENIT, da resolução DENIT número 11 de 2022. As infrações, elas estão previstas no artigo 51 dessa resolução. Então aqui, ó, o que trata a resolução DENIT, né? Então a resolução estabelece normas sobre o uso de rodovias federais por veículos ou combinações de veículos e equipamentos destinados ao transporte de cargas indivisíveis e excedentes em peso ou dimensões, observados os requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Então essa resolução DENIT, ela trata especificamente sobre isso. E lá no artigo 51 da resolução DENIT, ele vai trazer então a questão relativa à infração. O descumprimento às disposições dessa resolução, que nada mais é uma infração, né? Descumprir um dispositivo, descumprir uma legislação, descumprir uma norma, é uma infração, né? Sujeito o infrator às penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 231 do CTB e a outras cominações e encargos de natureza penal, civil ou administrativa em conformidade à infração. Se você for procurar no CTB, que já é o primeiro trabalho seu, você vai pegar lá no CTB e vai ver o que traz o artigo 231. Vocês vão ver que são 10 incisos com diversas condutas relacionadas ao transporte de cargas. Tá? Então, a partir daí, o enquadramento está muito especificado lá, a conduta, e ela vai estar também muito vinculada à conduta da resolução DENIT número 11. Tudo bem? Já partimos para as infrações relativas à resolução CONTRAN número 882 de 2021. Essa resolução estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres, referenda à deliberação CONTRAN número 246 de novembro de 2021 e dá outras providências. Então essa resolução CONTRAN 882, ela está diretamente ligada a essa questão dos limites de peso e dimensões, tá certo? E aí, lá no artigo 60 dessa resolução, ele vai trazer as infrações. O descumprimento do disposto nessa resolução, sujeito ao infrator, conforme o caso, independentemente de outras penalidades, as seguintes sanções previstas no CTB. Aí, diferente da resolução DENIT que a gente acabou de ver, essa aqui e as outras que virão, nas outras resoluções, elas descrevem as condutas, tudo bem? Então a gente vai ver vários incisos a partir de agora, trazendo as condutas irregulares ou as infrações, né? Que são as condutas que são consideradas infrações, tudo bem? Vamos lá. Começando então com o inciso 1. Quando os veículos ou cargas estiverem com pesos ou dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e existir restrição de tráfego referente ao local e ao horário, não constante na AET ou na AE, imposta pelo órgão com circunscrição sobre a via. Enquadramento lá no artigo 187, inciso 1 do CTB. Inciso 2. Quando o veículo transitar em desacordo com as especificações do capítulo 6. Capítulo 6 de onde, pessoal? Da resolução 882, tá? Que é a que nós estamos estudando agora. Enquadramento. CTB, artigo 230, incisos 9 e 10. Inciso 3. Quando o veículo de transporte de carga transitar sem as inscrições das informações previstas no anexo 6. Enquadramento, artigo 230, inciso 21 do CTB. Inciso 4. Quando os veículos tratados nessa resolução e ou cargas transitarem sem a autorização especial expedida pelo órgão com circunscrição sobre a via para atender às condições dos limites de pesos e dimensões. Enquadramento, artigo 231, inciso 4 do CTB. Inciso 5.
quando o veículo ou CVC transitar com excesso de peso, respeitadas as tolerâncias descritas nesta resolução. Enquadramento, artigo 231, inciso 5 do CTB. Inciso 6. Quando os veículos tratados nessa resolução estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e transitarem em desacordo com a AET ou AE já expedida. Artigo 231, inciso 6 do CTB, é o enquadramento. Continuando. Inciso 7. Quando os veículos tratados nessa resolução estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a AET ou AE estiver vencida. Artigo 231, inciso 6 do CTB. Inciso 9. Quando o veículo ou a combinação de veículo transitar excedendo a capacidade máxima de tração. Artigo 231, inciso 10 do CTB. Inciso 10. Quando os veículos tratados nessa resolução estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e transitarem em desacordo com a AET ou a AE já expedida. Artigo 232 do CTB. Inciso 11. Quando a carga ultrapassar os limites laterais, posterior e ou anterior dos veículos, ainda que não ultrapasse os limites regulamentares estabelecidos nessa resolução. Enquadramento é no artigo 235 do CTB. Inciso 12. Quando transitar em desacordo com as especificações de tração previstas no artigo 19 desta resolução. Enquadramento, artigo 237 do CDB. Inciso 13. Quando transitar sem as inscrições dos dados técnicos, os veículos de tração e transporte coletivo de passageiros, no nosso caso são só os veículos de tração, né? Ou nos casos de incorreção dos dados técnicos ou em desacordo com as especificações estabelecidas no anexo 6. Enquadramento, CTB, artigo 237. Inciso 14. Quando os veículos ou combinação de veículos estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a sinalização especial de advertência na traseira não tiver sido instalada ou não atender aos requisitos previstos. Enquadramento, artigo 237 do CTB. Inciso 15. Quando retirar do local o veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes. Enquadramento é no artigo 239 do CTB. Tudo bem? Agora nós vamos para a resolução 935. Tá? Vamos falar das infrações constantes na resolução 935. E o que fala a resolução 935? Essa resolução dispõe sobre os requisitos de segurança para o transporte de blocos e chapas serradas de rochas ornamentais. Então, blocos e chapas serradas de rochas ornamentais. E onde que está nessa resolução falando sobre as infrações? Lá no artigo 15. O descumprimento do disposto nessa resolução implicará, conforme o caso, na aplicação ao infrator das penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. Vamos a elas. Inciso 1. Veículo transportando bloco de rocha ornamental ou chapas serradas com dispositivos de amarração sem estarem devidamente tensionados ou transportando bloco de rocha ornamental com travas de segurança sem estarem devidamente travadas. Enquadramento, artigo 169 do CTB. Inciso 2. Veículo transportando bloco de rocha ornamental com as devidas adaptações, porém sem possuir o registro da carroceria específica no certificado de registro e licenciamento de veículo em meio digital. Enquadramento, artigo 230, inciso 7 do CTB. Inciso 3. Veículo transportando bloco de rocha ornamental sem utilização de todas as travas de segurança e ou lingas de corrente, com trava de segurança ou linga de corrente com peças defeituosas, ausentes ou com qualquer desconformidade que comprometa sua eficiência, ou ainda utilizando as travas de segurança corretamente travadas, porém afastadas em demasia do bloco, possibilitando sua movimentação relativa,
Artigo 230, inciso 9 do CTB vai ser o enquadramento para essa irregularidade. Inciso 4. Veículo transportando chapas serradas sem utilizar cintas têxteis na amarração, com cinta têxtil amarrando a carga, porém com defeito no tensionador ou no terminal de amarração, ou ainda utilizando pontos de ancoragem inadequados, possibilitando eventuais deslocamentos da carga. O enquadramento também é no artigo 230, inciso 9 do CTB. Inciso 5. Veículo transportando chapas serradas com a utilização de cinta têxtil com rasgos, defeito em seus terminais ou outros danos, utilizando cavalete solto ou mal fixado, ou com as travessas soltas ou mal fixadas. Também é no inciso 9 do artigo 230 do CTB o enquadramento. Inciso 6. Veículo transportando bloco de rocha ornamental ou chapas serradas em container, ou ainda transportando bloco de rocha ornamental de dimensões reduzidas em caçambas sem o devido travamento interno ou com ele insuficiente. Enquadramento, CTB, artigo 230, inciso 9. Veículo transportando bloco de rocha ornamental com linga de corrente e ou travas em desacordo com as especificações mínimas, com linga na qual não seja possível identificar o grau da corrente, ou utilizando linga de corrente com tensionador de alavanca. Enquadramento, artigo 230, inciso 10. Inciso 8. Veículo transportando chapas serradas com cavaletes em desacordo com as especificações mínimas, com cintas têxteis em quantidade, posição de amarração ou carga máxima de trabalho em desacordo com o artigo 13. Qual o artigo 13, pessoal? O artigo 13 da Resolução 935, que é a que trata das chapas serradas e das rochas ornamentais, tá? Ou utilizando cintas têxteis nas quais não seja possível identificar a carga máxima de trabalho. O enquadramento é o artigo 230, inciso 10. Inciso 9. Veículo transportando chapas serradas com dispositivos de amarração transversais passando pelo lado externo das guardas laterais, quando existentes, exceto quando a carga ocupar toda a largura da carroceria. Enquadramento, artigo 230, inciso 10 do CTB. Inciso 10. Veículo que esteja transportando bloco de rocha ornamental ou chapa serrada e cujo condutor não comprove ter concluído o CETCI ou esteja com ele vencido. Enquadramento, CTB, artigo 232. O que é o CETCI, pessoal? É o curso que nós estamos fazendo, tá? Tudo bem? É curso especializado de transporte de cargas indivisíveis, CETCI, tudo bem? É só uma sigla aqui para a gente diminuir o tamanho da escrita, né? Inciso 11. Veículo transportando bloco de rocha com trava de segurança não identificada por plaqueta. Enquadramento, CTB, artigo 237. Parágrafo único. As situações infracionais descritas nas alíneas deste artigo não afastam a possibilidade de aplicação de outras penalidades previstas no CTB. Vamos agora para as infrações relativas à resolução número 872 de 2021. Essa resolução, ela fala sobre o quê? Vamos ver lá. Estabelece os requisitos necessários à circulação de combinações de veículo de carga, CVC, com PBT combinado superior a 74 toneladas e inferior ou igual a 91 toneladas destinadas ao transporte de cana-de-açúcar. Tudo bem? Então a 872 ela é sobre esse tipo de transporte, tá, pessoal? Veículo e transporte. E as infrações estão previstas lá no artigo 16 dessa resolução. E aí ele fala assim: o descumprimento do disposto nessa resolução sujeita o infrator, conforme o caso, independentemente de outras penalidades, as seguintes sanções previstas no CTB. Inciso 1.
Quando os veículos ou combinações de veículos estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e existir restrição de tráfego referente ao local e ou horário imposta pelo órgão com circunscrição sobre a via. Enquadramento, artigo 187, inciso 1. Inciso 2. Quando a CVC deixar de adentrar ou evadir-se às áreas destinadas à pesagem de veículos, ou transpor sem autorização bloqueio viário localizado na saída da área destinada à pesagem. Enquadramento, artigo 219 do CTB. Inciso 3. Quando a CVC transitar com velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Enquadramento, artigo 219 do CTB. Inciso 4. Quando os veículos da CVC transitar sem as inscrições previstas na Resolução CONTRAN número 290, de 29 de agosto de 2008. Resolução revogada pela Resolução 882 de 2021. O enquadramento, artigo 230, inciso 21. Pessoal, por mais que revogou a Resolução 290, ela foi revogada pela 882, essas inscrições previstas, né, e obrigadas o veículo da CVC transitar com essas inscrições, elas não estão mais na 290 porque ela foi revogada, mas elas se encontram na 882, tá? E aí você pode me perguntar, mas professor, por que o senhor já não colocou ali então? Quando os veículos da CVC transitar sem as inscrições previstas na Resolução 882, porque eu não posso mudar a escrita da lei por minha vontade. Eu tenho que repetir a escrita da lei e buscar se existe a 290. Como a 290 não existe mais, ela foi revogada por outra, essa outra traz então essa obrigatoriedade. Então continua a mesma obrigatoriedade, só que mudou é a citação. Então, mas eu não posso mudar, tudo bem? Mas eu explico aqui para vocês. Inciso 5. Quando a CVC transitar sem autorização especial para atender às condições dos limites de pesos e dimensões. Enquadramento, artigo 231, inciso 4. Inciso 6. Quando a CVC transitar com excesso de peso. Artigo 231, inciso 5. Tudo do CTB, tá, pessoal? Os enquadramentos, como a gente já havia dito. Inciso 7. Quando a CVC, letra A, transitar em desacordo com a autorização especial ou ainda com a autorização especial vencida. Letra B. Transitar em desacordo com o estabelecido nos incisos do artigo 5º desta resolução. Ou letra C. Estiver sem a sinalização especial de advertência na traseira, prevista no inciso 9 do artigo 3º dessa resolução, nos casos em que tal sinalização estiver prevista na própria AET. O enquadramento, artigo 231, inciso 6 do CTB. Inciso 8. Quando a CVC transitar excedendo a capacidade máxima de tração. Enquadramento, artigo 231, inciso 10. Inciso 9. Quando a CVC não estiver portando a AET regularmente expedida. Enquadramento, artigo 232. Quando a CVC transitar com a carga ultrapassando os limites laterais, posterior e ou anterior do veículo ou dos veículos, ainda que não ultrapasse os limites regulamentares estabelecidos nessa resolução. Enquadramento, CTB, artigo 235. Inciso 11. Quando a CVC transitar em desacordo com as especificações estabelecidas nessa resolução. B. O caminhão-trator transitar com as inscrições dos dados técnicos ausentes ou incorretas. Ou C. A sinalização especial de advertência na traseira, prevista no inciso 9 do artigo 3º desta resolução, estiver ausente, nos casos em que tal sinalização não estiver prevista na própria AET ou não atender aos requisitos previstos. Enquadramento CTB, artigo 237. Vamos agora, então, para outra resolução. Infrações relativas à resolução número 917, pessoal, tá?
E o que trata a 917? Essa resolução fixa os requisitos técnicos de segurança para o transporte de toras e de madeira bruta por veículo rodoviário de carga. Artigo 8º. Então, o artigo 8º é que vai trazer a relação das infrações, né? O não cumprimento do disposto nessa resolução implicará, conforme o caso, nas aplicações das seguintes sanções previstas no CTB. Inciso 1. Quando transitar com os dispositivos de fixação, cabos de aço ou cintas de poliéster sem estarem devidamente tensionados. Artigo 169 do CTB. 2. Quando forem exigíveis painéis dianteiro ou traseiro, cantoneiras ou fueiros e não possuir qualquer deles. B. Quando for constatada a falta dos dispositivos obrigatórios de fixação ou mecanismo de tensionamento, sistema pneumático autoajustável ou catracas fixadas. C. Quando estiver dotado de painéis dianteiro ou traseiro, cantoneira, fueiros ou dispositivos obrigatórios de fixação em mau estado de conservação. Enquadramento para essas três letras, artigo 230, inciso 9. Letra D. Quando utilizar qualquer outro dispositivo de fixação em substituição aos dispositivos de fixação previstos nessa resolução. Enquadramento, artigo 230, inciso 9. Inciso 3. Quando os painéis dianteiro ou traseiro, cantoneira, fueiros ou dispositivos obrigatórios de fixação estiverem em desacordo com as especificações dessa resolução. Enquadramento, artigo 230, inciso 10 do CTB. Inciso 4. Quando transportar carga ultrapassando a menor altura do painel dianteiro ou traseiro. Enquadramento, artigo 235. Vamos agora para a resolução CONTRAN 942, outra resolução. Todas aquelas que nós citamos no início da aula. E ela fala sobre o quê? Essa resolução estabelece as exigências sobre a análise, comparação e transporte de material siderúrgico para veículos rodoviários e de carga. E aí, a infração está prevista lá no artigo 20 dessa resolução. O descumprimento do disposto nessa resolução sujeitará o infrator à aplicação das sanções previstas no artigo 171, nos incisos 9 e 10 do artigo 230, na linha A do inciso 2 e o inciso 4 do artigo 231 e no artigo 235 do CTB. Tudo bem? É o que ele traz, somente esse artigo. Ele não traz condutas como os outros que nós vimos até agora, com exceção da resolução do DENIT, né? Mas é só você pegar aqui os incisos desses artigos do CTB, né? E ele já vai estar descrito ali, basicamente, a conduta que vai causar, que é infração e que vai trazer como consequência a penalidade. Passamos então para a resolução CONTRAN número 735, que é a próxima, né, a nossa penúltima resolução, né? Essa resolução estabelece requisitos de segurança necessários à circulação de combinação para transporte de veículos, CTV, e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP. Tudo bem? E ela traz lá no seu artigo 16 a relação, né, das infrações. O descumprimento das determinações dessa resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das penalidades descritas nos seguintes dispositivos do CTB. Aí ele vai citar a conduta e traz o enquadramento. Vamos lá. Inciso 1. Quando as CTV e as CTVP transitarem com os dispositivos de fixação sem estar devidamente tensionados. Enquadramento, artigo 169. Quando as CTV e as CTVP e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e existir restrição de tráfego referente ao local e ou horário imposta pelo órgão com circunscrição sobre a via e não constante na autorização especial de trânsito. Enquadramento, artigo 187. Inciso 3.
tem 4 letras no inciso 3. Letra A. Quando for constatada a falta de qualquer um dos dispositivos obrigatórios para fixação e ancoragem de chassis, veículos e cargas unitizadas sobre pallets ou racks, ou do mecanismo de tensionamento, quando aplicável. Letra B. Quando portar os dispositivos obrigatórios para fixação e ancoragem em mau estado de conservação. Letra C. Quando uma ou mais rodas do veículo transportado não estiver ancorado à estrutura de apoio. Letra D. Quando utilizar cordas como dispositivo para amarração de chassis, veículos e cargas unitizadas sobre pallets ou racks, em substituição aos dispositivos de fixação previstos nessa resolução. Enquadramento dessas 4 letras, artigo 230, inciso 9. Continuando, letra I. Quando as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, não possuírem sider, protetor contra intempéries, ou este estiver em mau estado de conservação, em desacordo ao disposto do artigo 15 dessa resolução. Enquadramento, artigo 230, inciso 9 do CTB. Inciso 4, letra A. Quando os dispositivos de fixação e ancoragem estiverem em desacordo com os requisitos previstos nessa resolução. Letra B. Quando as CTVP portar sider protetor contra intempéries e este não atender aos requisitos previstos no artigo 15 dessa resolução. Enquadramento, artigo 230, inciso 10 do CTB. Inciso 5. Quando as CTV e as CTVP e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e não houver a expedição da correspondente AET exigida pelo artigo 3º dessa resolução. Enquadramento, artigo 231, inciso 4. Inciso 6. Quando as CTV e as CTVP e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e apresentarem informações divergentes em relação à AET já expedida. Enquadramento, CTB, artigo 231, inciso 6. Letra B. Quando as combinações de transporte de veículos, CTV e CTVP e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a AET estiver vencida. Artigo 231, inciso 6, é o enquadramento. Inciso 7. Quando as CTV e a CTVP e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente no artigo 1º desta resolução e não estiverem portando a AET regularmente expedida. Enquadramento, artigo 232. Inciso 8. Quando a carga ultrapassar os limites laterais posterior e ou anterior da CTV e as CTVP, ainda que não ultrapasse os limites estabelecidos legalmente. Enquadramento, artigo 235 do CTB. Inciso 9. Quando as combinações de transporte de veículos, CTV, e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, a CTVP, e ou carga, estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a sinalização especial de advertência não tiver sido instalada ou não atender aos requisitos previstos no inciso 9 do artigo 3º e no anexo 3 dessa resolução. Enquadramento, artigo 237 do CTB. Fechamos, então, agora com a resolução 812. É a última resolução que falaremos, né? Falaremos especificamente das suas infrações. Essa resolução estabelece os requisitos de segurança para a circulação de veículos transportadores de containers. E as infrações estão previstas lá no artigo 7º. O descumprimento do disposto nessa resolução implica, conforme o caso, na aplicação ao infrator das penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. Quais são elas? Inciso 1. Quando existirem as adaptações para o transporte de container, porém a carroceria constante no campo específico do CRLV não for a específica para esse tipo de transporte. Artigo 230, inciso 7. Inciso 2, letra A. Quando existirem adaptações para o transporte de container, porém for constatada a ausência de um ou mais DIF.
Letra B, quando existirem DIF, porém um ou mais dispositivos não estiver travado aos cantos do container. E letra C, quando não existirem adaptações e o veículo estiver transportando container. Enquadramento, CTB, artigo 230, inciso 9. Letra D, quando os DIF apresentarem avarias ou folgas de acordo com o previsto em regulamentação metrológica vigente, que não assegurem a correta fixação do container ao veículo. Enquadramento, artigo 230, inciso 9. Inciso 4. Quando a combinação formada por caminhão-trator e o semi-reboque transitar com mais de 18 metros e 60 centímetros de comprimento e não atender o disposto no artigo 9º. Enquadramento, artigo 231, inciso 4 do CTB. Inciso 5. Quando for constatada a ausência de plaqueta ou selo de identificação de certificação do fabricante ou adaptador acreditado pelo Inmetro na estrutura do VPC. Enquadramento, artigo 237. Finalizando nossa aula, é importante lembrarmos que as 8 resoluções citadas no estudo das infrações e penalidades do transporte de cargas indivisíveis e cargas que excedem as medidas regulamentares serão estudadas no último módulo do nosso curso, módulo 4, transporte de cargas. São elas, então, as mesmas resoluções que nós já falamos até agora. Resolução DENIT número 11, resoluções CONTRAN número 882, 935, 872, 917, 942, 735 e 812. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos estudar todas essas resoluções aí, tá? A gente finaliza então a nossa aula 12, seguimos adiante, né? Próxima aula, aula 13, dando continuidade aí à nossa disciplina de legislação de trânsito, legislação específica. Um grande abraço e até a próxima aula.